Oi, boa noite. Eu sou o missionário Boaz, da Junta de Missões Mundiais, trabalho no Sudeste Asiático e também sou membro da Primeira Igreja Batista, em Senador Camará. Temos a alegria de ter você conosco nessa noite para celebrar o culto pelas nações. Nosso objetivo é compartilhar com você, com a sua igreja, o que o nosso Deus tem feito nas nações. Você vai ter o privilégio de ouvir louvores em outras línguas, povos que têm sido alcançados pelo Evangelho. Também você vai ouvir um pouco dos desafios, povos ainda que não o conhecem. E o objetivo é que você se envolva ainda mais com missões. Então fique conosco, compartilhe esse culto também com seus amigos, com a sua igreja, para que muitos possam se envolver na obra missionária, para que o nosso Deus possa ser conhecido entre as nações ainda não alcançadas. Deus te abençoe e fique conosco. Deus nos chama para servir, nos chama para proclamar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Vamos cumprir essa ordem do Senhor. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, pois não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus vai além dos céus e enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz, os que procuram paz e têm sede de justiça, querem vencer o mal, por escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim o homem em se voltar para Deus, crê em Cristo Jesus. Pa 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 pararara, ta 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 tararara, pa 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 pararara, pa 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 pararara, pa 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 pararara, pa 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 pararara. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, pois não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus vai além dos céus e enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho,
seu amado Filho. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Os que procuram paz e têm sede de justiça, querem vencer o mal, por escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim o homem em se voltar para Deus, crê em Cristo Jesus. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Os que procuram paz e têm sede de justiça, querem vencer o mal, por escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim o homem em se voltar para Deus, crê em Cristo Jesus. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Que bom ter vocês aqui conosco. Meus irmãos, eu queria compartilhar uns versículos da Bíblia que se encontram em Apocalipse. Vamos lá, então? Apocalipse capítulo 21, versículos 24 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Versículo 26. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Vamos para o capítulo 5, versículo 9. Diz assim: E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E para finalizar, vamos ler em Apocalipse também, capítulo 15, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém? O que eu quero falar para os irmãos nessa passagem. A palavra de Deus diz aqui, que é bem clara. Deus tem feito maravilha entre as nações e os povos. Línguas têm confessado ao Senhor em todos os cantos da terra. Então, que os irmãos continuem firmes, orando, e lembre-se sempre, as maravilhas de Deus estão sendo feitas entre as nações e os povos, e línguas têm confessado ao Senhor. Amém? Agora vamos ouvir um louvor ao Senhor em outra língua.
Jesu Uyinkosi amakosi Jesu Siti ageko fana nawe O ageko fana nawe Jesu Que privilégio, irmãos, podermos ouvir um pouquinho de como os nossos irmãos sul-africanos louvam e adoram o nosso Deus. Eu e Wanderson, nós tivemos o privilégio de servir ao Senhor, de servir a pessoas, através de um projeto em 2010 chamado Conexão África, cujo objetivo era aproveitar um grande evento esportivo, que era a Copa do Mundo, para podermos evangelizar as nações. Enquanto o mundo inteiro estava voltado para o futebol, para o esporte, o nosso Senhor Jesus Cristo estava voltado para vidas, para as nações. E que privilégio o Senhor nos deu de estarmos ali, pregando o Evangelho, as nações ali presentes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente os desafios da África do Sul são muito grandes, eles continuam, e nós precisamos continuar clamando ao Senhor, clamando ao nosso Deus, para que a África do Sul seja salva. O apartheid, a segregação racial, ainda é algo muito visível naquele país. Infelizmente, os nossos irmãos sofrem com o desemprego, com a desigualdade social. Também, agora com essa questão do Covid, as capacidades dos hospitais estão ficando cheias. Irmãos, precisamos clamar, precisamos avançar, crer que só o Senhor pode mudar a situação da nossa querida África do Sul. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor, aquele que tudo pode fazer. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esse país chamado África do Sul. Deus, o Senhor conhece todas as reais necessidades. O Senhor ama aquele povo. Ó Deus, um povo alegre, um povo feliz, mas um povo sofrido também, Pai. E só o Senhor pode trazer a paz, só o Senhor pode trazer a salvação, só o Senhor pode mudar, ó Deus, a situação da África do Sul. No entanto, o Senhor nos convida a participar desse movimento. O Senhor nos dá o privilégio de participar daquilo que o Senhor está fazendo. Então, Deus, nós te pedimos, conte conosco, ó Deus, para orarmos, para contribuirmos e para, ó Deus, nos colocarmos à disposição também para irmos e então pregarmos o Evangelho, Deus, a todas as nações, da onde estamos até os confins da terra. Que a África do Sul seja um país salvo, para a glória de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, nós ouviremos o testemunho do missionário da Junta de Missões Mundiais, Ricardo Dias. Serão informações direto do Sudeste da Ásia. Vamos conferir? Olá, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Senador Camará. Tudo bem com os irmãos? Aqui quem fala é o missionário Ricardo Dias, da Junta de Missões Mundiais. Vou me apresentar um pouquinho para vocês e depois quero compartilhar um testemunho daquilo que o Senhor tem permitido a mim e a minha família vivermos no campo missionário. Como eu falei, eu sou Ricardo Dias, sou casado com a Marina Dias, nós temos 2 filhinhas, a mais velha tem 5 anos, a mais nova tem só 7 meses. A gente trabalha junto à Junta de Missões Mundiais e Missões Transculturais desde o ano de 2012. Nós já passamos pelo continente africano e agora nós trabalhamos no Sudeste Asiático. O testemunho que eu queria compartilhar com vocês foi no primeiro país do Sudeste Asiático onde nós moramos. Eu tenho trabalhado
na área de educação ou de treinamento. Eu sou também professor de história, além de pastor, formado em teologia. E tenho sempre buscado desenvolver trabalho junto a escolas, com palestras, na intenção de apresentar sempre os valores do reino para questões sociais ou de políticas públicas, etc. E um dia eu viajei para uma região muito perigosa. É uma região separatista, onde existe um movimento muçulmano para separar essa região do restante do país e tudo mais. Uma situação bem complicada. Quando nós chegamos naquela região, o missionário local, né, que trabalha infiltrado naquela região, estava muito feliz e animado que nós estávamos chegando. Estávamos eu e um amigo, também brasileiro, e ele convidou a mim, já que eu sou professor, para ir a uma escola fazer uma palestra. Eu fiquei muito feliz e tal, estava bem animado. Mas quando eu cheguei naquela escola, descobri que aquela escola não era uma escola comum. Era uma madraça. Eu não sei quantos irmãos estão familiarizados com o termo, mas madraça é uma escola 100% muçulmana. Além de ensinar as matérias básicas como física, química, matemática, biologia, também ensina árabe, ensina teologia islâmica, e os meninos entre 8 e 9 anos já são obrigados a começar a decorar o Corão. O Corão é o livro sagrado do Islã, né? E eu lembro quando eu cheguei naquela escola e descobri que era uma madraça, eu já fiquei assim, meu Deus, me ajuda, o que eu vou falar? E aí, para melhorar a minha situação, o diretor da escola me chama, me leva até a sua sala e fala o seguinte: olha, muitos dos meus alunos aqui são treinados para serem guerrilheiros. Alguns sabem mexer com armas, outros sabem montar uma bomba. Então eu não me responsabilizo pelo que você falar. Tome muito cuidado com as suas palavras. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Nessa hora é melhor falar, vou embora. Mas eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui com um propósito. E lá eu pude falar sobre a história de José. Falando sobre sonhos, sobre uma vida de qualidade em meio às lutas. E eu lembro que eu estava falando, eu falei para aqueles alunos em um tempo mais ou menos de 30 a 35, 40 minutos no máximo. E lá no fundo da sala estava o diretor, o coordenador, alguns professores. E eu falei, contei a história de José. E eu sei que o Espírito Santo tocou no coração daqueles alunos. Mas o que mais me surpreendeu foi que no final, aquele grupo de homens, diretor, coordenador, professores, vieram do fundo da sala e me levaram para fora da sala. Naquela hora eu pensei assim, bem, pensando as palavras do diretor antes, ele vai falar para mim assim, malandro, corre que eu não quero me responsabilizar por você. Mas eu fiquei surpreso, eles me cercaram e falaram em uníssono e unânimes: a escola inteira precisa ouvir o que você falou aqui. Você precisa voltar. As trevas clamam pela luz. E quando elas se deparam com a luz, elas querem ser transformadas. E eu fico pensando, quem irá por nós? Quem irá pregar? Como ouvirão se não há quem pregue? Não é uma questão de coragem, irmãos, é questão de disponibilidade e de disposição. É se apresentar como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, assim como Paulo orienta Timóteo. Irmãos, vamos nos apresentar como obreiros dispostos e disponíveis na mão do Senhor para fazer essa obra maravilhosa e vermos muitos e muitos aceitando Jesus como Salvador. Deus o abençoe. Deus abençoe a Igreja Batista em Senador Camará. Olá, irmãos, espero que estejam todos bem. Eu fui convidado a estar orando por essa situação que a gente acabou de ouvir pelo missionário Ricardo, lá do Sudeste da Ásia, que é uma situação absurda, né? Eu não fazia ideia. E, enfim, acho que o mínimo que a gente pode fazer é orar, e é definitivamente uma situação que carece a nossa atenção, né? Então oremos.
Pai, quero te agradecer pelo privilégio de termos sido chamados para fazer sua vontade, Pai, para levar o seu amor, para levar sua mensagem de esperança ao nosso redor e até os confins da terra. Muito obrigado porque o Senhor de alguma forma traz a nós o conhecimento de situações como essa da madraça, que precisam de ação nossa de alguma forma. Então, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para também estar agindo nessas escolas tão extremistas que a gente tem lá no sudeste da Ásia, Pai. Quero te pedir que esteja fortalecendo todos os missionários que foram colocados nesse campo. Quero te pedir que esteja abrindo caminho, facilitando para que a sua mensagem possa ser de alguma forma transmitida, não necessariamente só falada, mas que o teu espírito possa circular por aquele local e que o teu nome seja conhecido ali, Pai. Que a sua mensagem de amor e de paz e de esperança possa prevalecer sobre tanto ódio, sobre tantas distorções que são ensinadas para aquelas crianças. Enfim, que o Senhor esteja de fato agindo, que o Senhor nos dê cada vez mais consciência, mais compaixão em relação a situações como essa e que possamos agir também, porque entendemos que nós somos a sua manifestação nessa terra, somos nós que levamos a tua mensagem, somos nós que transmitimos o seu amor e que de fato possamos fazer isso. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. E, bom, para completar, quero também estar orando pela vida do pastor Alípio Coutinho, que vai estar trazendo uma mensagem que eu tenho certeza que vai nos edificar muito. E é isso. Oremos, Pai, quero te pedir por essa mensagem que vai ser pregada agora, que o Senhor esteja preparando desde já os nossos corações e que tudo que possamos ouvir, possamos entender através do Teu Espírito e que possa de alguma forma nos transformar, que possa de alguma forma nos conscientizar, nos tornar um pouquinho melhores para que possamos ser luz onde quer que estejamos. E é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Abraço a todos. Graça e paz a vocês, queridos da PIB de Senador Camará. Que bom poder chegar aí. Eu estive no Rio de Janeiro centenas de vezes quando eu estava na promoção, né, da Junta de Missões Mundiais. Preguei em muitas igrejas, mas não tive o privilégio de ir aí conhecer vocês pessoalmente. Então vou fazer o seguinte, vou aguardar o convite no pós-pandemia para ir aí e termos um tempo junto. Um abraço também ao querido pastor Joseni, e nosso irmão querido Boaz, que fez esse contato, esse pedido e me deu essa oportunidade maravilhosa de trazer essa breve meditação no culto pelas nações. Que legal saber que vocês, em tempo de pandemia, estão pensando nas nações. Porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, Romanos 10, 13 a 15, o apóstolo Paulo também vivia um tempo de muita luta, perseguição, aquela época dos cristãos perseguidos, que você conhece na história, Roma totalmente contrária ao evangelho, falsos profetas, mas ele está pensando em missões, viu? Vamos ler o texto? Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como a quem não creram, e como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, que nos traz alegres novas de alegria, ou alegres boas novas de alegria. O apóstolo Paulo foi um missionário incrível e você, de fato, tenho certeza, conhece bem a história dele. Ele se dispôs a usar toda a vida para a obra missionária, todo o recurso intelectual, todo o recurso financeiro, tudo aquilo que ele havia adquirido na sua história, inclusive a sua cidadania romana tinha um propósito, e ele sai da zona de conforto e viajou aquele mundo afora, pregando o evangelho.
Mas ele, nesse texto, faz uma defesa importante da obra missionária. Ele usa aqui, você conhece bem o texto de Joel, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele faz aqui perguntas reflexivas, perguntas para serem respondidas pela igreja da época e por nós hoje. Ele pergunta: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E existe aqui uma necessidade, ele está colocando a igreja de Roma e as demais igrejas do mundo da época na página, porque ele termina dizendo: e como pregarão se não forem enviados? O que Paulo está fazendo aqui, a gente olhando de forma profunda para esse texto, é mergulhando as pessoas na responsabilidade de pregação do evangelho. Há a missão de ir, mas há a missão de enviar. É mais ou menos a ideia é o seguinte, meus irmãos, não existe, como falamos, um chamado, uma missão para uma pessoa. Todos estão envolvidos na missão. A missão é da igreja e dentro da igreja todos participam. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não existe uma pessoa específica convocada para fazer parte da obra missionária. Todas as pessoas, todos os cristãos são partes do projeto de Deus para que a obra missionária aconteça. A missão não é de um indivíduo, a missão é dada pelo Senhor, a missão é da igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. É isso que a gente precisa entender. E você, meu irmão, e eu, nós precisamos nos sentir parte da missão de pregar o evangelho. E na verdade, as últimas palavras de Jesus, denotando a importância disso, foram essas, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Me lembra minha mãe, quando eu era menor, que as panelas de casa estavam acesas, né, o fogão aceso, ela ia sair e deixava-me com a incumbência de desligar o fogo. E às vezes ela voltava, passos atrás, estava no portão e falava: filho, não esqueça de desligar o fogo. Aquela última mensagem, para não esquecer, aquela última mensagem importante. A igreja, os discípulos foram criados para pregar o evangelho. E nesse aspecto, a gente percebe que a igreja envia alguns que vão ser a linha de frente disso. Mas, quando ela envia alguém, você já deve ter visto o culto de comissionamento de missionário, ela impõe as mãos sobre essa pessoa. E esse é um ato de cumplicidade. Quando a igreja diz assim: eu estou enviando o missionário para o campo, ela está dizendo assim: eu estou indo junto. Você é parte da missão da igreja. Você é dessa igreja, né, um dos que fazem a obra missionária. E a tua função nessa obra missionária é estar no campo. Mas, de fato, ele não é o único, ele é um. E quando a igreja coloca o missionário de joelho, ela diz para ele: olha, eu sou cúmplice contigo nesse papel de pregar o evangelho. Eu sou cúmplice contigo nessa obra, nessa missão. Eu faço parte dessa missão. Eu estou junto com você. Eu até gosto de pensar, e quero fazer a pergunta para você, responde aí. Se missões fosse um crime, você poderia ser preso por cumplicidade? Ou seja, você ia ter indícios de que você faz parte dessa obra, de que você está junto com o missionário? Porque todos nós deveríamos ser cúmplices, né? Ou seja, nós deveríamos ter cumplicidade com a obra missionária. Então, o apóstolo Paulo, quando diz assim, como irão se não há quem envie, ele está relembrando a missão da igreja de fazer parte da obra missionária. A missão da igreja de fazer missões junto com quem está indo. E a gente já sabe como a igreja faz isso. Ela faz isso orando, como em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Ela faz isso apoiando, com cuidado, com amor, pagando o preparo e todas essas coisas. Ela dá apoio moral, espiritual. Filipenses capítulo 1, você vai ver isso a partir do versículo 3. Ela cuida financeiramente das necessidades do missionário. Ela possibilita o envio, ela investe financeiramente. Você percebe que Jesus mesmo foi sustentado pelo trabalho de mulheres. Alguns estudiosos dizem que mulheres artesãs, né? E por que esse texto é tão importante? Porque o que eu quero frisar para você é que ninguém
na sua igreja, do seu contato, do seu relacionamento, pode ficar de fora da obra missionária. Vou falar uma frase aqui, queria até que você compartilhasse essa frase com outras pessoas. A ninguém foi dado o privilégio de ficar de fora da obra missionária. No caso de missões, a ninguém foi dito assim, olha, você pode não fazer parte. Não é opcional. Todas as pessoas precisam estar envolvidas na obra missionária e nos desafios missionários. Então, a nossa visão a respeito de missões tem que ser o seguinte: se converteu alguém na sua igreja, você já olha para ele e fala, que bênção, está no céu, agora você precisa me ajudar a ganhar outros. Se converteu alguém, você já olha para ele como um futuro mantenedor da obra missionária, ou alguém que ore pela obra missionária, ou alguém que vá ao campo missionário. Mas a gente não pode olhar nenhum cristão fora do escopo missionário. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Abrir uma congregação, a gente olha para ela e pensa assim, ali está daqui a pouco uma igreja que irá investir em missões, irá formar missionários, irá ter pessoas fazendo parte de um exército que está empenhado, imbuído em cumprir a ordem de Cristo. Então, missões formam um exército, a missão de um exército de cristãos, do qual você não pode deixar de se alistar, do qual você não pode deixar de participar, do qual você não pode, de forma alguma, imaginar que há possibilidade de você ficar de fora. E ela pode acontecer no Brasil e no mundo, né? Você sabe que no Brasil, por exemplo, nós temos 222 municípios com menos de 2% de evangélicos. Estive há pouco tempo, um ano e pouco atrás, no sertão da Bahia, numa comunidade quilombola. Muitas daquelas pessoas nunca tinham ouvido falar em internet. Nós falamos com uma senhora de 60 anos, nós levamos uma equipe de médicos, uma senhora de 60 anos que nunca tinha visto um médico na vida dela. Aquelas pessoas, você não acredita, no Brasil, no sertão da Bahia, mas isoladas do mundo. É interessante que existem N possibilidades, 1001 maneiras de fazer missões. E o que de fato precisa acontecer é você encontrar a sua, né? Existem missões transculturais, né? E aí é o tema pelas nações, mas você pode começar evangelizando o seu vizinho, seu parente, seu filho. O que você não pode nunca, o que você não pode olhar para a sua vida e descobrir que você não faz parte da obra missionária. Eu queria te deixar em crise hoje, se você olha para si mesmo e não se vê cumprindo o seu ID, fazendo algo pelas nações. E quando a gente faz alguma coisa pelas nações, quando a gente faz uma viagem missionária, a gente vai percebendo que nós fomos abençoados para abençoar, nós fomos salvos para levar salvação, nós somos agentes, pontes dessa comunicação maravilhosa do Evangelho. Veja, uma coisa importante é saber que 2/3 dos recursos financeiros, eles estão, esse valor, 2/3, está na mão dos cristãos. E é importante saber então que os cristãos têm dinheiro para fazer missões. Talvez o que esteja complicado aí seja a prioridade. Um estudo americano, há algum tempo atrás, chegou à conclusão que cristãos americanos, gastam 50 vezes mais em entretenimento do que em missões. Para cada R$1 em missões, R$50 em entretenimento. Veja, entretenimento. Eu não quero nem entrar muito nesse mérito. Quando nós vamos, nós somos abençoados. É muito legal, eu tive algumas experiências missionárias, podia contar muitas, mas eu tive uma experiência com o Zeid, lá no Oriente Médio. E aquele professor, na verdade ele era um diretor de escola, ele virou um cristão perseguido, porque na escola onde ele era professor, descobriram que ele era cristão, ele era um cristão escondido. E um dia, numa reunião, perguntaram para ele, disseram que não viam ele adorando Alá e perguntaram, você não é muçulmano? Ele disse, não, e com muita firmeza. O que você é? Eu sou cristão. E daquele dia em diante, a vida do Zeid acabou, meus irmãos. A vida do Zeid realmente começou de perseguição em perseguição. Rapidamente exoneraram ele do seu cargo e colocaram ele como faxineiro daquela escola. E para que ele fosse humilhado, as crianças começaram a humilhar, as pessoas começaram a humilhar aquele diretor de escola, aquele homem cheio de conhecimento. E o Zeid então teve que sair do país onde ele, da região onde ele estava, ele mudou e prestou uma outra prova e virou diretor numa outra escola. Não vou aqui falar os países para a gente preservar o cuidado com esse irmão nosso que é irmão perseguido. E o Zeid então mudou para outro lugar
distante. E chegando lá, ele conseguiu ser diretor de escola de novo. E na primeira reunião com os professores e funcionários, perguntaram para ele se ele era muçulmano. E sabe o que o Zeid fez? Ele disse: não sou muçulmano. E a segunda pergunta: você é cristão? Dava para perceber, né? O Zeid disse: sou cristão. Foi aí que marcaram a casa dele com o Nun. E o Nun você conhece, é a letra U. A letrinha 1 parece a letra U, o N do árabe, que as pessoas que têm essa casa marcada podem ser perseguidas. Marcaram a casa dele. E ele percebeu o perigo que estava colocando a família. E esse nosso irmão fugiu do seu país e virou refugiado num outro país onde ninguém sabia que ele era cristão, onde a perseguição não era tanta. E aí eu fui perguntar para o Zeid, nessa viagem missionária, olha como a gente é abençoado quando faz missões. Zeid, como é que você se sente tendo perdido tudo? O Zeid olha para mim, bravo, e diz: eu não perdi tudo, o meu tudo é Jesus. Eu quis consertar a pergunta boba que fiz, eu falei: não, eu estou falando de casa, essas coisas. O Zeid: casa? A minha casa é no céu. Eu não tenho nenhuma preocupação com casa por aqui. O Zeid abençoou muito a minha vida e eu falei para ele: Zeid, eu preciso contar a sua história lá no Brasil, porque eu acho que a gente ainda não entendeu direito o que é ser um cristão totalmente entregue ao Senhor, como eu vi na sua vida. Quando nós somos abençoados, e Zeid era abençoado com a salvação, como nós somos, fazer missões, ir pelas nações, investir em missões, é dividir com as pessoas a bênção que recebemos, é levar para elas aquilo que o Senhor nos deu, de fato, ser grato a Deus, ser feliz pela nossa salvação, mas não conseguir ficar com isso só para a gente. Quantas pessoas você conhece que o Evangelho transformou? O Evangelho transformou sua vida? Você consegue se imaginar se você não tivesse Jesus na sua vida? Eu, se não tivesse Jesus, meus irmãos, eu sem Jesus não sobraria nada. Então, eu termino dizendo para você o seguinte: como irão se não há quem envie? O dilema de Paulo continua. E nos tempos difíceis, a igreja de Jesus, na história toda, sempre foi muito forte. A igreja de Jesus sempre deu respostas à altura, a momentos como esse. Foi lá em Roma, com a igreja perseguida, onde ela mais cresceu, onde as pessoas eram mortas por causa da sua fé, mas mostravam uma alegria, um sorriso no rosto que impressionava as autoridades romanas da época. A igreja de Jesus, ela foi chamada para fazer as melhores coisas nos piores tempos. Frase do nosso pastor Wagner Vailate. A igreja de Jesus foi chamada para fazer as melhores coisas nos piores tempos. É por isso então que nesse culto do Pelas Nações, eu te convido a render o teu coração e dizer para as pessoas da sua igreja, para as pessoas do seu contato, dizer para as pessoas que você conhece, convertidas, que a ninguém foi dado o privilégio de ficar de fora da obra missionária. Ninguém pode ficar de fora. Se você conhece alguém que não está fazendo nada por missões, essa pessoa está desobedecendo a ordem de Cristo. E eu e você precisamos dizer para essa pessoa: olha, você precisa se alinhar à ordem de Jesus, você precisa fazer algo pelos perdidos, você precisa fazer algo pelas nações. Que Deus continue te abençoando, guardando a tua vida, e que em nome de Jesus você entenda que há o desafio e que de participar da obra missionária, e que todos nós somos participantes. O missionário que vai é um deles, é alguém da nossa equipe, mas nós estamos juntos com ele. E se você não está junto, você precisa se alinhar a algum missionário, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ser parte do que Deus está fazendo nesse mundo. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Boaz, pelo convite, muito obrigado, pastor Joseni, muito obrigado, PIB de Senador Camará. Que Deus abençoe esse culto pelas nações. Um abração para vocês, e eu quero ir aí pessoalmente quando possível. Olá, querido irmão, olá, querida irmã, a paz de Cristo. Chegamos ao final de mais um culto pelas nações. Nossa sincera gratidão a todos que nos ajudaram a produzir esse culto ao Senhor. Ao pastor Alípio Coutinho, que expôs a palavra de Deus. Ao pastor missionário Ricardo Dias, que compartilhou um pouco do seu testemunho conosco. Ao nosso irmão Cossi, que louvou o nosso Senhor com uma canção num dialeto africano. Nossa gratidão a você
que tem nos acompanhado pelas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça a gentileza de se inscrever, ative o sininho e compartilhe o nosso canal com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares. Nos acompanhe também no Facebook e também no Instagram. A Primeira Igreja Batista em Senador Camará deseja caminhar com você pelas nações, anunciando e vivendo o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo culto, até o próximo Pelas Nações.